Chegou aquele momento que a Sol adora, que é estar juntinho de você com o seu programa A Voz da Gente, que foi feito para dar voz a quem precisa, né? Para a gente falar aqui dos assuntos que realmente importam no dia a dia, aquilo que fica cutucando a cabeça da gente. Primeiro passo, como é que eu consigo participar? Sol, como é que a gente consegue te ajudar? Nós temos especialistas aqui para te orientar, então você vai pegar o celular, tá? Tá aqui o nosso celular, você envia a sua dúvida, a sua história para o nosso WhatsApp e pronto. Comenta também nas nossas redes sociais, você pode aparecer aqui no programa, a sua história pode aparecer e ainda concorrer a prêmios exclusivos dos nossos patrocinadores. Olha que legal. Hoje a gente vai ver também aquela história dos bastidores do mundo dos artistas. Sabe aquela fofoquinha, aquele babado que ninguém conta? Aqui o Marcos Bux conta pra gente. Mas antes de iniciar o nosso programa de hoje, você sabe que eu sempre tenho uma dica para dar para você, um toque muito importante para a sua saúde e de toda a sua família. A nossa dica de saúde, para começar, é sobre vacina e a gente... Você já escutou? Olha que nome esquisito, gente. O nome do trem chama Efluelda, mas é muito importante. Você já ouviu falar? Se não, a Mônica da Amo Vacinas explica agora pra gente. Olá, boa tarde. Aqui é a Mônica da Amo Vacinas com mais dicas sobre vacinação e hoje eu quero falar para você sobre a vacinação e a proteção aos idosos. A gente aqui na rede particular, na Amo Vacinas, temos uma vacina chamada Efluelda contra a influenza que protege 4 vezes mais os idosos. Essa é uma dose única que deve ser tomada anualmente e é indicada a pessoas acima de 60 anos. E eu volto a lembrar que essa vacina Efluelda oferece 4 vezes mais proteção que a vacina da gripe comum. E ela evita internações ou complicações mais graves da influenza para o idoso. Essa foi a dica de hoje. No próximo sábado eu volto com mais dicas sobre vacinação. Então, assim, se tem mais de 60 anos, fala, eu queria a Efluelda, porque ela tem 4 vezes mais proteção. Tá aqui, ó, amo vacinas, menos dor, mais amor. Gente, vamos lá, porque tem história para contar. Sempre temos histórias aqui no A Voz da Gente, né? É mais uma história de luta, mais uma história de superação de uma menina que eu fiquei encantada de conhecer. Ela se chama Victória mesmo, não é Vitória, é Victória. Ela tem 9 anos de idade, estava precisando de ajuda. A mãe conversou com a gente. Acompanha comigo. E hoje a Voz da Gente vai conhecer a história da Victória, que é uma guerreira. Ela tem 9 anos de idade e a Victória está precisando de ajuda. A mãe nos procurou e contou a história toda. Ela teve pré-eclâmpsia durante a gestação e aí a Victória nasceu prematura, com 7 meses. Foi para a UTI, teve que ser entubada e acabou, com o tempo, os familiares percebendo uma modificação no comportamento da Victória, com uma certa dificuldade até para andar. E aí, pelo relatório médico, pelo laudo médico, ela teve uma hipóxia, né? Ou seja, paralisia cerebral. Agora, quando aconteceu, em que momento isso aconteceu, nem os pais conseguem dizer. Mas o passado fica lá atrás e agora a Victória está precisando de uma órtese nas perninhas, porque ela não consegue ficar de pé. Hoje ela faz a utilização de cadeira de rodas. Nós estamos aqui com a linda Victória, olha que coisa mais linda essa gata aqui, e com a mamãe da Victória, a Lu. Lu, conta pra mim, você comentou sobre a pré-eclâmpsia, né? E a Victória nasceu e foi para UTI e depois saiu do hospital, tudo bem? Sim, ela saiu tudo bem, até quando os médicos deram a alta, falou que ela estava uma belezinha, que pegou os pesos tudo bonitinho. A gente teve a alta, fomos para casa e fomos no dia a dia normal de uma criança normal. Aí com 1 ano e 6 meses que descobrimos a paralisia cerebral dela. Até então a gente levou um baque para dar qualidade de vida, né? E agora essa luta nossa, como que eu posso dizer? É uns dias corridos, mas também é gratificante. Uma mãe assim atípica, né? Que é um amor que a gente tem que a gente não consegue expressar. E até então a luta é tirar ela da cadeira de roda. E uma das coisas que ajuda ela muito no tronco é a órtese da perna, né? Do pezinho dela, para ela poder ter ajuda no controle do tronco, auxiliar, né? Vocês já tentaram? Na verdade, a gente faz algumas coisinhas à parte para a gente conseguindo adequar para a compra desses equipamentos. Mas no dia de hoje está difícil, é complicado. A gente tem muito julgamento, muitas críticas, mas a fé que a gente tem
é da conquista, né? Exato. E é o que eu sempre falo, Deus sempre coloca anjos na nossa vida que a gente não sabe explicar. Como vocês sabem, o A Voz da Gente sempre conta com pessoas de coração que acabam abraçando a causa. E a gente vai mostrar uma dessas pessoas, um desses lugares para vocês daqui a pouquinho. Eu fiquei encantada com a história da Vivi. Aliás, a Vivi não é só a órtese. Para vocês terem uma ideia, o tratamento mensal da Vivi custa em torno de R$12.000. R$12.000. E a mãe luta, e a família luta, e é uma luta constante. E aí vem aquela pergunta que eu vou fazer aqui para vocês. Será que essas famílias que lutam tanto, elas podem, em algum momento, de tanto correr, de tanto batalhar, ter uma depressão? Eu não sei. Depressão, quais são os sinais? Dá sinais? Ele está aqui para nos orientar. Eu fico muito feliz porque é um querido amigo de anos aqui na minha vida de jornalista, Dr. Davi Souza Lima. Doutor Davi, obrigada por estar aqui com a gente, viu, Davi? Bom, na nossa casa nova aqui. Muito obrigada. Obrigado. Davi, você acompanhou a história da pequena Vivi, né? A mãe luta, 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 e a gente sabe da força dessa família, assim como de tantas outras. O que essas famílias precisam ter de respaldo ou para não cair numa depressão, para não entrar no desespero? A depressão, Solange, é uma doença, né? Um transtorno mental. Quando a pessoa fica deprimida, normalmente tem algumas questões. Então, tem um lado genético, tem uma questão ambiental também. Então, se a pessoa está num ambiente mais estressante, mais tenso, a chance de ter depressão, se ela não lida bem com isso, é maior. Mas para a pessoa ter depressão, são vários sintomas. Então, normalmente a pessoa precisa ficar triste, desanimada, sem vontade de fazer as coisas, ela perde a energia com alguns outros sintomas, com alteração no padrão de sono, a fome muitas vezes diminui, a pessoa fica mais irritada. E todos esses sintomas acontecem de maneira muitas vezes conjunta, levando a um sofrimento grande para a pessoa e a um prejuízo funcional. Isso tem que acontecer por pelo menos 2 semanas seguidas para a gente falar num quadro depressivo. E respondendo a você, se ela está num ambiente muito tenso, muito estressante, a família tem que tomar mais cuidado e se cuidar. E dar um respaldo. E eu estava conversando com o doutor Davi, gente, antes de começar o programa, e muita gente fala assim, ela está triste, está depressiva, é o termo que a gente usa, ela está deprê. Né? E nem sempre a depressão é a tristeza. Nem sempre é. E muitas vezes assim, a gente não pode confundir tristeza com depressão, porque todos nós ficamos tristes, é normal na vida de qualquer ser humano ficar triste. Depressão é uma doença que precisa de ter todos aqueles critérios que a gente comentou e traz um prejuízo grande, um sofrimento grande na vida da pessoa. Então isso é importante. Outro pré-julgamento que muita gente faz, né? Eu confesso que até eu já fiz esse pré-julgamento e aprendi muito com o doutor Davi durante anos e anos de entrevista com ele. Que a gente fala assim, quem quer se matar, se mata e não manda recado. Não é isso? Por conta de uma depressão. Está depressivo? Isso também não é verdade. Né? A gente tem que tomar muito cuidado. Essa questão do suicídio, né, é um tema super importante hoje em dia. A gente tem visto, principalmente em 2 faixas etárias, né, a questão dos adolescentes e dos idosos. São 2 faixas etárias que nós da saúde mental estamos ficando muito né? atentos, né, porque, enfim, a gente tem visto o suicídio nesses aspectos. E quando uma pessoa fala, né, coloca, expressa de alguma maneira que não está bem e que está pensando em fazer algo contra a sua própria vida, isso é muito sério, precisa de ser discutido, essa pessoa precisa de ser acolhida e precisa de tratamento, porque tem tratamento. Quando a gente vê uma pessoa depressiva, o que a gente não deve fazer? Porque eu já vi muitas vezes, eu cometi também já várias vezes esse erro, não sei se vocês aí de casa, mas assim, não, vamos lá, você é forte, você consegue, larga disso, é frescura, né? Isso, essa questão de falar que é frescura, que a pessoa está dando um show, isso é a pior coisa que pode se fazer, porque quando a pessoa está deprimida realmente, o sofrimento que ela tem é muito grande e muitas vezes ela não consegue lidar com essas questões, porque ela está fragilizada mentalmente. Então é super importante que tenha um acompanhamento não só médico, né, do psiquiatra, mas toda a equipe multiprofissional pode ajudar esse paciente. No caso, não vou citar o caso especificamente da Vivi, porque graças a Deus a mãe é ótima, a Vivi é uma menina super alegre que a gente viu, mas eu já acompanhei casos de mães que na luta, né, ou os pais abandonam, enfim, elas se veem sozinhas. De que forma o familiar e de que forma
ela pode ser ajudada, quem está por perto, quem pode dar esse acolhimento. Isso é super importante. Quando você tem, né, um grupo de apoio, a família ajuda muito e está perto da pessoa que está com problema, a chance dela sair é mais rápido, né? Então é super importante assim, a gente ter essa estrutura familiar e cuidar dessa pessoa, não achar que é uma brincadeira, uma frescura. Depressão é algo sério que a gente tem que tomar muito cuidado e levar muito a sério realmente essa questão. Exatamente. Daqui a pouquinho a gente vem com mais dicas sobre isso, mas eu vou dar só um toque agora, tá, doutor? Dar um toquinho para você que está de casa. Está aí acompanhando nesse sábado, amanhã é Páscoa, né, gente? Aliás, por falar em Páscoa, hoje nós vamos conhecer o ganhador daquele ovo de 2 quilos. Lembram que a gente sorteou no sábado passado? Ele foi a primeira pessoa que mandou o WhatsApp para a gente. Ele é de Jacareí. Ele mandou o WhatsApp a 1h13h31. Acabou o programa e pá! Foi o primeiro que ganhou. Mas agora a gente vai dar um toque para você, daquela farmácia que cuida de você com muito carinho há mais de 30 anos. Estou falando daqui, ó, da Bela Flora Manipulação, cuida da sua saúde, precisão, qualidade. Tem medicamentos personalizados, tem cosméticos, tem homeopatia, tem produto, tem tudo, produto natural, na medida para você. E tem também um serviço de disque entrega, que a gente ainda vai mostrar para você aqui no programa, tá? Você recebe tudo no conforto da sua casa. O contato está aqui, o WhatsApp 12988164931. Bela Flora Manipulação, é tradição, é excelência em manipulação de medicamentos. Então, guarda bem esse nome. Gente, daqui a pouquinho nós estamos de volta, vamos conhecer, doutor, ver o final da história aí da Vivi, o que a gente conseguiu aí para Vivi. E se você tem alguém com depressão ou conhece alguém que esteja aí sofrendo muito, presta atenção nas dicas de hoje do doutor Davi, não sai daí não. Estamos de volta à Voz da Gente, aquele programa que quer te ajudar, quer te ouvir, quer contar a sua história. Daqui a pouquinho tem os bastidores do mundo dos famosos também. Amanhã tem Páscoa, a gente vai saber quem faturou o ovo de 2 quilos da Cacau Show. Gente, 2 quilos de chocolate é muito chocolate, uma delícia. E mais antes eu vou falar para você que gosta de ter tudo em um só lugar. Olha esse lugar só. No primeiro bloco, a gente falou sobre alguns parceiros, Bela Flora, etc e tal. Mas agora a gente vai falar sobre Open Mall. Tá aqui na telinha, a gente consegue colocar? Open Mall. Olha só essas imagens, gente. Tudo num só lugar. Eu quero descansar. No Aquários Open Mall tem tudo que você precisa num só lugar. Olha a entrada, é maravilhoso. Tem restaurante, tem sorveteria, tem pizzaria, tem lugar para descanso, praticidade num só lugar. A gente fala do quê? Do Aquários Open Mall. Você encontra gastronomia de primeira, lojas de moda e estilo, tem tanta coisa, serviço essencial, bem-estar. Eu adoro frequentar o Open Mall porque é bem aberto, é um lugar gostoso. Então tá aqui, tudo que você precisa em um só lugar, fica no Jardim Aquários, em São José dos Campos, tá? Então não deixa de passar lá, dá uma passadinha lá, é bem legal. Doutor, vamos acompanhar com a gente aqui a história da Vivi? Vamos. Ver o que aconteceu. A Vivi está precisando de uma órtese e a gente foi lá e vamos ver. Bom, vocês viram no primeiro bloco a história da Vivi, né? Essa garota linda de 9 anos que precisa de 2 órteses, uma em cada perninha, porque hoje ela usa cadeira de rodas e precisa ter mais autonomia, mais mobilidade. É claro que a gente foi atrás de pessoas de coração, como eu disse, e nós estamos aqui na Bioni Center. O Dr. Anderson Nolé, que é o proprietário e é fisioterapeuta, especialista em prótese e órteses, ele veio com a gente nessa história, ele abraçou essa causa da Vivi. E a gente vai ver de que forma que o doutor vai poder nos ajudar. Vamos lá. Então, a gente vai fazer uma análise completa do caso dela, né? E a Vivi, aparentemente, ela precisa de 2 órteses para poder estabilizar ali o pezinho dela, não deixar o pé ficar caído, né? Auxiliar essas órteses, são aparelhos que a gente faz no pezinho dela ali, que principalmente no tornozelo, que consegue estabilizar o tornozelo dela. E quando ela for fazer terapia, esse tipo de coisa, ajuda bastante ela para ficar de pé, começar desenvolvimento nessa parte. Porque o ficar de pé muda muito toda a estrutura do paciente, né? Então muda a parte de circulação do sangue, melhora a parte respiratória, a parte digestiva, então tudo isso influencia só da criança ficar de pé. A evolução dela, ela está com 9 aninhos hoje, a evolução dela vai ser muito melhor. Com certeza, a órtese auxilia bastante e assim,
o fundamento dela é auxiliar. Doutor, como é que a gente pode agradecer esse coração imenso do senhor, de toda a equipe, por ajudar com tanto carinho aí a equipe da Voz da Gente, e essas histórias que nós estamos colocando todo sábado de pessoas que precisam de ajuda e contam com seres humanos de verdade como o senhor. Deus abençoe e muito obrigada, viu? É um prazer poder ajudá-los aqui. A gente se sensibilizou muito com a história dela, né? E vamos fazer o que a gente puder aqui de melhor para ela. Pensa no amor à primeira vista, sabe aquela coisa? A tia amou você, Vivi, a tia amou conhecer você. E ela, assim, ela recebeu um grande beijo para toda a equipe da Bionicenter, que de prontidão, viu, doutor Davi? Eu acho que o senhor estava falando de pessoas que acolhem, né, nesses momentos de tristeza e depressão. O doutor Anderson Nolei e toda a sua equipe aí da Bionicenter acolheram de uma forma única a Vivi e a mãe. Eu fiquei muito encantada. Isso é muito importante, né, doutor? Não, com certeza, né? E aqui em São José a gente tem pessoas fantásticas, né? É uma cidade que não deve nada para nenhuma cidade do mundo, eu diria. Então, muito legal, né, o trabalho que foi feito e a ajuda da equipe. O seu olhinho está cheio de lágrimas, é impressão minha. Mas é verdade, a gente fica emocionado. Fica, porque a gente conhece essas histórias de perto e a gente observa o quanto, né, existem pessoas de coração bom para cuidar da gente também, naquele momento de socorro. Agora, falar em socorro, doutor Davi, a pessoa com depressão, ela dá algum sinal, ela pede socorro? Olha, quando a pessoa está... A gente tem 3 tipos de depressão, né? A depressão leve, a moderada e a grave. 3? São a intensidade. A depressão grave, claro que é mais complicada, e aí a gente tem que ficar mais de olho. Normalmente, quando a pessoa está num quadro depressivo grave, a família percebe, é nítido, né? Que o padrão de comportamento muda, a pessoa começa a ficar muito triste, muito desanimada, muitas vezes deixa de fazer uma série de coisas que fazia, e esses casos a gente tem que tomar um cuidado maior, principalmente com a questão do suicídio. Então, se a gente tem algum familiar ou algum conhecido que a gente percebe que não está bem, a gente precisa de tentar, de alguma maneira, ajudar e levar para um atendimento médico, enfim, porque aí dentro da saúde a gente vai conseguir ajudar de alguma maneira essa pessoa. A depressão é aquele cuidado eterno ou ela tem cura, vamos falar assim? A depressão ela tem cura, mas com muita frequência ela é recorrente. Então, a pessoa muitas vezes ela tem um quadro depressivo, toma um remédio, faz o tratamento e melhora. Mas se ela não se cuidar, não fizer uma série de mudanças no estilo de vida, é possível que isso volte em algum período da vida dela. Existe uma hereditariedade nisso? Por exemplo, avós depressivos, pais depressivos, filhos depressivos? Existe uma questão genética na depressão, não é 100%, mas se você tem um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um tio, a chance de você ter depressão é maior. Não é 100%, mas aí você tem que ficar mais de olho junto com o ambiente no qual você vive, né? E muito também essa relação com o estresse, como as pessoas lidam com o estresse. Então, o aspecto de você saber relativizar as coisas, às vezes não levar tão a sério a vida, muitas vezes pode ajudar em alguns aspectos. Existe prevenção? Existe prevenção. A prevenção para a depressão é você se cuidar, na verdade, né? Então, você fazer atividade física com regularidade, você se alimentar bem, você saber gerenciar bem o estresse, como a gente colocou aqui. Enfim, e você tentar ter um estilo de vida mais tranquilo, mais calmo. Claro que hoje é difícil, né, com essa correria do dia a dia, mas as pessoas que conseguem fazer isso, de certa maneira, estão se protegendo mais. Por falar em exercício físico, olha só, eu quero dar esse toque bem legal para você que quer emagrecer. Eu estou tentando, ó. Estou aqui fechando a boca para emagrecer e fazendo exercício. Agora, será que quem quer emagrecer, aquele exercício cardio, a gente realmente perde peso? Funciona mesmo? Quem vai contar agora para a gente é o professor Sérgio da Bluefit. Confere aí. Eu sou o professor Sérgio, aqui da Bluefit de São José dos Campos, e vou passar algumas informações sobre o cardio e emagrecimento. Primeiro ponto que a gente precisa estar se atentando, que para emagrecer a gente precisa estar em déficit calórico, ou seja, comer menos do que a gente gasta, ok? Então, o gasto calórico tem que ser maior do que a ingesta. Em relação ao aeróbico, a gente tem alguns exercícios aeróbicos que são mais intensos do que outros. Usando o exemplo da escada, ela realmente tem mais intensidade em relação a gasto calórico. Mas isso não quer dizer que a gente vá emagrecer só por conta de estar utilizando a escada. Então, alinhando a dieta com o exercício aeróbico, seja ele qual for, tá? A gente vai conseguir estar fazendo esse processo de emagrecimento.
Muito legal. Bluefit, gente, tem no Jardim Satélite, tá dentro do Vale Sul Shopping, bem do lado ali do Atacadão. E tem no Jardim Aquários também. Precinho, ó, pequenininho assim, cabe no seu bolso, é muito bom. Exercício físico ajuda. Por quê? Mexe com o quê, porque doutor? O exercício ele libera uma série de endorfinas no cérebro que gera uma sensação de bem-estar, né? Uma das endorfinas é a própria serotonina. Então a pessoa acaba se sentindo melhor, mas não é só o mental, você mexe com a estrutura física também, musculatura, enfim, a circulação sanguínea. Então, fazer exercício físico para a saúde é muito bom. Engraçado que eu estou recebendo uma pergunta aqui falando assim, quem tem depressão, o que deve evitar assistir na televisão ou no cinema, enfim, o que deve evitar? Você deve evitar essas coisas mais tensas, esse aspecto mais triste, né, que coloca a pessoa para baixo. Se você puder vou assistir um seriado, por exemplo, à noite. Não vai assistir um seriado de um psicopata, de mortes. Assiste uma coisa mais tranquila, que vai te relaxar, que vai te deixar num ambiente mais legal. Se você criar um ambiente mais tranquilo, mais calmo, melhor para você e para as pessoas que estão em volta. Tem gente que se distrai com fofoca, querendo saber da vida dos outros, querendo dar uma fuçadinha aqui, uma fuçadinha ali, e para falar em vida dos outros, mas é coisa séria, não é fofoca de fofoca, não. Ele tem aquela visão de jornalista sério e mostra a vida dos outros, os bastidores que a gente tanto quer saber. Vem aí o Marcos Books com o Mundo dos Famosos, confere. Olá, tudo bem com você? Olha, hoje eu começo falando de Antônio Fagundes, ele que lançou um livro recentemente em São Paulo, intitulado 7 Minutos, que fala da relação entre plateia e o teatro, né? Ele que a vida inteira se dedicou ao teatro, não só à televisão, recebeu muitas pessoas em noite de lançamento numa livraria em São Paulo, mas o que me chamou a atenção mesmo foi a ausência dos famosos. Não foi ninguém conhecido, não foi nenhum colega dele prestigiá-lo numa noite tão importante, né, para ele que estava lançando aquele livro. Mas depois do lançamento, eu acabei batendo um papo com ele, claro que eu estava lá, né? Bati um papo com ele e ele me contou o porquê que não apareceu ninguém da classe artística. Vamos dar uma olhada. Não convidei ninguém, não avisei ninguém. Eu acho que uma sessão de autógrafo para quem trabalha todos os dias, está gravando, está fazendo teatro, no dia de folga de teatro, é um castigo que eu poupei os meus colegas disso. Olha, a Cidade Simpatia comemorou 170 anos. Para esta celebração, Caçapava recebeu um super show, CPM 22. Eu bati um papo com o vocalista da banda, o Badawi, que falou a respeito do momento que o rock está vivendo e em relação aos outros gêneros musicais. Vamos ver o que ele disse? O público do rock, ele tá sempre nos shows, né? Você vê as bandas, não é só o CPM que tá numa fase boa, você vê as bandas da nossa geração, bandas mais novas, como tipo o próprio NX0 ali, o For Fun, o Fresno, com seu público muito bem definido, voltando shows por onde passa, a CPM, Pitch, Detonauts, tudo com Dead Fish, tudo com agenda lotada, com shows cheios. E a gente se adapta também, a gente toca em vários tipos de lugares pequenos, lugares grandes, festivais. Sertanejo, funk, o samba, pagode, axé, isso é do DNA do brasileiro. E tá tudo certo, entendeu? Tem público para todo mundo, né? Para Claro. todos os gostos. Olha, você já se imaginou num ambiente temático, decorado, anos 70, anos 80, lembrando, por exemplo, aqueles nightclubs de Nova York ou Paris? Pois é, esse é o tema da festa de aniversário do empresário, influenciador digital e consultor de etiqueta André Ramos. Ele comemora 50 anos no próximo dia 26 no Rio de Janeiro. Em sua residência, vai receber 500 convidados para uma super festa. Com certeza, a sociedade carioca vai comparecer certamente. E eu vou mostrar para vocês depois os bastidores de como foi essa festa. A gente vai acompanhar. Parabéns, André. Bom, a gente chega ao fim e a gente volta na semana que vem. Vou pedir para que você me siga lá no Instagram, @marcosbooks, e se você quiser saber mais a respeito dos famosos, vai lá no conexãoentrevista.com.br. Amanhã é Páscoa, né? Então, uma feliz Páscoa para todos vocês. Obrigado e até a semana que vem. Tchau. Tchau, meu querido. Um beijo, boa Páscoa para você também. Bom, mas antes da gente encerrar, desculpa, com o doutor Davi, doutor, diquinhas assim básicas, são dicas, tá, gente? Nunca se esqueça de procurar orientação médica. Mas dicas para quem convive com alguém depressivo ou quem tem a depressão. Uma coisa que é importante é estimular essa pessoa a voltar a socializar, né? Conversar com a família, conversar com os amigos. O ser humano é um ser social e sociável, a gente precisa das outras pessoas, então isso é importante. E aqueles aspectos que a gente falou, né? Voltar um pouco a fazer atividade física, se cuidar, se alimentar bem
e buscar uma ajuda profissional. E a gente está aqui para te ouvir também, viu? Doutor Davi, muito obrigada. Uma iluminada Páscoa, abençoado domingo para o senhor, viu? Obrigado para vocês também, viu, Obrigada. E vocês lembram que a gente falou que a gente vai mostrar quem ganhou o ovão? O Paulo da Bela Flora está aqui com o Rafael. Vou pedir para os dois entrarem aqui. Paulo, Rafael, venham aqui. Olha o tamanho do ovo de Páscoa. Obrigada, Paulo. Tudo bem? Ei, tá feliz? Feliz demais. Tá feliz? Conta aqui pra mim, 13h31 você já mandou a mensagem, eu quero ovo. Não, eu já tava acompanhando o programa, né? Na hora que falou, já tava com o celular na mão, já mandei lá. Falei, seja o que Deus quiser, né? Você já vai dar um abençoa a minha pedacinho pra mim desse... 2 quilos? 2 quilos. Depois ali fora só, quem sabe. Ah, então tá bom. Obrigada por acompanhar o programa. Paulo, também obrigada por ter participado com a gente mais uma vez com esse prêmio, viu? Isso, a gente fica feliz com isso. E parabéns, Rafael. Eu tava ali tentando ver se eu consegui um pedaço. Vamos ver, né? Depois a gente vê. Então já pode fazer a entrega aí, enquanto a gente se despede. Obrigada, viu? Gente, a gente vai ficando por aqui. Não se esqueçam, sábado que vem a gente tá junto novamente. Uma linda iluminada Páscoa. Tudo é entre você e Deus. Entrega tudo para Ele, que tudo Ele resolve. Beijo, fiquem com Deus.